mentiram pra você quando disseram que dopamina está relacionada com prazer. Como assim, Letícia? Mas sempre me disseram que dopamina está relacionada com prazer, com comidas hiperpalatáveis, com comportamento que leva ao vício ou coisas do gênero. Bom, isso não é verdade. A dopamina, ela é um neurotransmissor, então ela faz a função de comunicação entre neurônios do nosso encéfalo, e ela é responsável por várias funções. Então, a gente tem que primeiramente deixar de ver a dopamina como sendo algo ruim. Ela é essencial para a nossa existência. E a dopamina, ela está relacionada com os nossos movimentos e ela está relacionada principalmente com a nossa motivação. Então, basicamente, todo comportamento que a gente vai executar, ele envolve ali uma sinalização dopaminérgica no nosso encéfalo, tá? Então, isso é a primeira coisa a se quebrar. Dopamina não está relacionada com o prazer, tá? E como é que os cientistas mostraram isso? A gente tem 2 experimentos muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro foi feito no século passado, na verdade os 2 foram feitos no século passado, e um deles, basicamente, eles pegaram um macaco e treinaram esse macaco para tomar um suco saboroso. Só que eles fizeram o que a gente chama de condicionamento. O que eles fizeram? Esse macaco estava sentadinho e ele estava com eletrodos numa área específica, chamada área tegmentar ventral, que se localiza lá no nosso tronco encefálico, tá? E esse macaco, ele via uma garrafinha de suco chegando, e toda vez que essa garrafa de suco chegava e ele conseguia tomar esse suco de laranja, que era um suco doce, o macaco, ele vai gostar, é uma coisa que é prazerosa para ele. E toda vez que esse macaco recebia essa garrafa com suco doce, eles acendiam uma luz. Então, com o passar de várias repetições desse experimento, o macaco, ele aprendeu que toda vez que a luz acende, ele vai receber uma garrafa com um suco contendo, com esse suco doce, tá? Então, isso gera prazer, né? Tomar o suco doce gera prazer no macaco. E ele aprendeu, então, após repetidas vezes, que quando a luz acende, ele vai receber uma garrafa de suco doce. E aí, o que acontece? A primeira vez que esse macaco ele foi analisado, digamos assim, que ele ainda não tinha aprendido que a luz acesa significava que vinha uma garrafa com suco doce, eles monitoraram os disparos de neurônios dopaminérgicos nessa área que eu falei, que é a área tegmentar ventral, que se localiza lá no nosso tronco encefálico. E aí, o que eles observaram? Que acendeu a luz, nada aconteceu, porque a luz, ele não associava essa luz a nada ainda, porque ele ainda não tinha aprendido, era a primeira vez que eles estavam analisando esse animal. E quando ele tomou o suco doce, né, de laranja pela primeira vez, qual a resposta que ele teve? Um aumento de disparos dos neurônios dopaminérgicos. Ou seja, ele tomou aquele suco e os neurônios dopaminérgicos dispararam, eles estavam ativados, tá? Beleza. Aí, depois de vários treinamentos, então depois que o macaco aprendeu que a luz acendia e logo em seguida ele recebia uma garrafa com um suco doce, eles avaliaram novamente a atividade desses neurônios dopaminérgicos da área tegmentar ventral. E o que eles observaram? Que os neurônios dopaminérgicos, eles disparavam quando o macaco via a luz acesa e não quando ele tomava o suco de laranja. Ou seja, depois que o animal aprendeu que depois da luz vinha o suco de laranja, os neurônios dopaminérgicos dele não disparavam mais ao beber o suco de laranja, e sim ao observar a pista, ou seja, o gatilho que indicava que ele iria receber o suco de laranja. Então, esse experimento possibilitou os pesquisadores concluírem que não é o tomar o suco de laranja que faz liberar dopamina depois que o animal já aprendeu. Então, vocês acham que depois de um tempo o macaco deixou de sentir prazer ao tomar o suco de laranja? Muito provavelmente não. Esse animal continua gostando de tomar o suco de laranja, que é doce, é prazeroso, né? A gente, depois de comer vários chocolates, vários anos depois, a gente continua gostando de chocolate. Então, esse animal continua gostando de tomar o suco de laranja. No entanto, o que aconteceu? Ele começou a disparar os neurônios dopaminérgicos quando ele via a luz, ou seja, o indicativo de que ele iria receber o suco doce. E isso fez com que os cientistas concluíssem que a dopamina, ela não é liberada só no prazer, ela não é liberada pelo prazer em si, por gostar de alguma coisa. Ela é liberada para predizer uma recompensa.
Então, quando o animal previu que com a luz acesa ele iria ganhar o suco de laranja, aquilo liberou dopamina, tá? Então, a dopamina, ela tá relacionada com, primeiramente, essa predição de uma recompensa, tá? Então, ela vai ser liberada, vai haver disparos de neurônios dopaminérgicos quando a gente prevê uma recompensa. Por exemplo, né, vamos pensar no contexto da nossa vida. Supondo que toda vez que você faz uma prova e tira 10, e você vai contar para os seus pais, por exemplo, que você tirou 10 naquela prova, eles vão te parabenizar, te incentivar, vão te dar um reforço positivo, né? Vão parabenizar você. Então, isso é uma recompensa. Então, toda vez que você tira 10, você fica feliz, já imaginando como que os seus pais vão te parabenizar, por exemplo, né? Vamos supor esse contexto, tá? Então, a dopamina vai ser liberada ao imaginar aquela situação, por exemplo, e não necessariamente quando a situação acontece. Então, isso seria um paralelo, digamos assim, do que aconteceu com esse macaco na nossa vida, né? E aí, uma coisa curiosa. Depois que esse animal já tinha aprendido que a luz significava que ele ia receber o suco de laranja, depois de um tempo, o que os cientistas fizeram? Eles acenderam a luz e não entregaram o suco de laranja. Ou seja, o animal disparou o neurônio dopaminérgico quando a luz acendeu, mas quando seria a hora de chegar o suco, ele não recebeu o suco, ele ficou sem suco. E daí, o que eles observaram? Que existe uma depressão de disparos desses neurônios dopaminérgicos, ou seja, eles disparam menos, eles liberam menos dopamina. Então, isso indica o quê? Um erro de predição de recompensa, ou seja, o animal preveu que ele ia ganhar o suco de laranja e ele não ganhou. E a gente fica com aquela sensação de frustração quando a gente espera ganhar alguma coisa e não consegue. E isso, no nosso cérebro, é uma depressão dopaminérgica. Ou seja, você tem uma redução da atividade daqueles neurônios dopaminérgicos. Então, frente a esse experimento, os cientistas descobriram que, inicialmente, né, o primeiro contato que você tem com algo prazeroso vai liberar dopamina. Mas depois que você já aprendeu que aquilo é prazeroso, você não libera dopamina a mais quando você executa aquele comportamento, mas sim na expectativa de executar aquele comportamento. Então, a dopamina não é um neurotransmissor relacionado com o prazer em si, mas sim com a previsão, com a antecipação de uma recompensa que pode vir posteriormente, tá? E qual foi o segundo experimento, né, que eu falei que eu ia explicar dois? Qual foi o segundo experimento que também corroborou com essa teoria? Bom, eles pegaram ratos, tá? E eles conseguiram lesionar aquela área específica que eu falei, que é a área tegmentar ventral, que possui neurônios dopaminérgicos relacionados com o nosso sistema de recompensa. E eles lesionaram, então, esses neurônios dopaminérgicos da área tegmentar ventral em ratos, tá? E aí, o que eles perceberam? Os ratos, né? Isso eles já sabiam antes. Os ratos, quando a gente coloca uma comida doce na boca deles, eles têm uma resposta de protrusão da língua. Então, eles jogam a língua para fora, como se fosse a gente, né, lambendo os beiços. E os bebês também fazem isso, eles colocam a língua para fora quando eles comem alguma coisa gostosa. Então, isso comportamentalmente é indicado como a gente comendo algo que a gente gosta, tá? E os ratos fazem a mesma coisa. Então, se você colocar um cubo de açúcar ou um chocolate na boca de um rato, ele vai ter essa resposta hedônica, né? Essa resposta indicando prazer, que é a protrusão da língua, tá? Então, isso quer dizer que eles gostam daquilo. É uma resposta comportamental pra gente identificar que o animal tá gostando de fato daquilo, beleza? Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um experimento lesionando essa área tegmentar ventral, né? Essa via, na verdade, que conduz dopamina da área tegmentar ventral para outra parte do cérebro, que eu posso falar no final do vídeo qual que é essa parte do cérebro. E eles observaram que se você lesiona essa área tegmentar ventral e você coloca um chocolate dentro da boca do rato, ele continua fazendo a protrusão da língua. Ou seja, ele continua tendo uma resposta de prazer comendo aquele chocolate. Só que aí que vem o pulo do gato. Se você colocar o chocolate a 20 centímetros do rato, ele não vai se movimentar para comer aquele chocolate, por mais que ele goste daquele chocolate. Por quê? Se você colocar na boca, ele tem aquela resposta de protrusão da língua. Mas se você colocar um pouco distante desse rato, ele não busca pela recompensa, ele não busca comer o chocolate.
Então a gente diz que ele deixou de querer o chocolate, mas ele continua gostando do chocolate, tá? Isso é uma coisa muito curiosa. Isso é um outro indicativo de que mesmo sem aquela projeção dopaminérgica, a gente continua sentindo prazer em fazer determinadas coisas, como comer o chocolate, né? Isso foi visto em ratos. Mas a gente não busca fazer aquilo, entendeu? Então, a gente continua sentindo prazer com aquela situação, no caso, comer o chocolate, mas se o chocolate não estiver na minha boca, eu não vou buscar pelo chocolate. E isso, então, corrobora também que a dopamina está relacionada com a motivação, ou seja, com a questão da gente buscar pela recompensa, e não o prazer da recompensa em si, tá? Então, ratos com lesão dopaminérgica na área tegmentar ventral, eles continuam gostando do chocolate, eles continuam tendo respostas de prazer frente à ingestão do chocolate, mas eles não buscam o chocolate por vontade própria, tá? E é basicamente nisso que a dopamina está relacionada. E o que acontece, né? Para finalizar, então, essa videoaula curta aqui. A área tegmentar ventral, que se localiza, então, no nosso tronco encefálico, ela faz uma projeção para uma região chamada de núcleo accumbens, tá? E o núcleo accumbens, ele vai estar relacionado, então, né, essa ligação área tegmentar ventral com o núcleo accumbens vai estar relacionada com o que a gente chama de sistema de recompensa, que é aquele sistema que está relacionado justamente com buscar por uma recompensa e evitar punições, tá? Então, resumidamente é isso. E essa via, ela tem um nome, ela se chama via mesolímbica, tá? Que é uma via que vai, então, da área tegmentar ventral até o núcleo accumbens, tá? Tô fazendo assim, porque normalmente é o corte que a gente vê nos livros, né? Um corte sagital. Se vocês digitarem aí no Google, vocês acham via mesolímbica, área tegmentar ventral, ou VTA no inglês, né? Ventral Tegmental Area, e núcleo accumbens, se vocês quiserem ler mais sobre isso, tá bom, gente? Então, não confundam mais e não propaguem a mentira de que dopamina está relacionada com prazer, porque não é necessariamente o caso. Na verdade, ela está relacionada com a previsão e antecipação de uma recompensa e também com a nossa motivação para executar qualquer comportamento, tá bom, gente? Então é isso, muito obrigada. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e qualquer dúvida, comentem aqui, que eu vou responder, tá bom? Beijo e até a próxima no Ciência com Letícia. Tchau, tchau!